Nessa série de vídeos, vou mostrar um processo completo de importação de uma tabela para a plataforma Motiro. No caso, vamos utilizar uma massa de dados trazida do Proteus, da tabela SRA, que é a tabela de cadastro da folha de pagamento do Proteus. Uma importação na nossa plataforma, a plataforma Motiro, é bastante simples. Basta a gente escolher a tabela, por exemplo, estou usando aqui a tabela pessoa, clicar aqui, exportar um modelo vazio. A plataforma irá criar um Excel vazio com a estrutura da tabela, onde eu posso preencher os dados. Essa primeira planilha tem as colunas, essa segunda planilha tem a documentação da estrutura das colunas e aqui a documentação do preenchimento com regras, tabelas relacionadas e tudo mais. Importante notar que tudo que for de coluna de tabela relacionada no sistema, nessa tabela, aqui o conteúdo das tabelas relacionadas aparece, para ajudar a pessoa que vai importar os dados. Então, o procedimento mais simples seria vir aqui e digitar os dados das pessoas, né? Por exemplo, João das Neves, né? Sexo masculino, raça cor preta, estado civil, casado, sei lá. Grau de instrução superior completo. Pronto. Fechar. Esse CPF aqui, vamos deixar ele. Fechar. Vir aqui. Tá aí a pessoa aqui. Vir aqui na plataforma Motiro. Vou abrir uma nova cópia aqui. Acessar sistema, importação e importar o arquivo. Ou tentar importar o arquivo. Aqui. A plataforma vai processar aquele arquivo, vai verificar se tem alguma inconsistência naquela linha que eu gerei. Tinha uma linha, um erro de validação, ou seja, aquela informação está errada. A gente abre, verifica qual que é o erro. Não foi encontrado relacionamento de sexo. Esse relacionamento não é válido. M. Tem uma regrinha para isso. Por quê? Porque não é assim que a gente informa. Mais tarde falo sobre isso. A gente ajusta o problema. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu fizer assim, o sistema já sabe que ele tem que procurar na tabela de sexo o código M e importar. E repetimos até terminar os dados. Agora vamos imaginar que a gente traz dados de uma outra base, de um outro sistema, com as características do outro sistema e com os problemas que estão lá naquele sistema que ninguém nunca acertou. Problemas de saneamento. Então a gente vai ter uma base bastante grande. Imagina a gente fazer isso aí linha a linha. Por exemplo, transformar, se aqui tiver masculino ou tiver M, colocar barrinha ao contrário em cada um. Esse trabalho é um trabalho muito grande. Então a gente criou o conceito de tabela de pré-importação, que a gente importa a tabela daquele outro sistema para dentro da plataforma Motiro, a gente processa toda aquela informação, transformando as informações no formato que a gente consiga ler na plataforma Motiro, o famigerado saneamento, e aí a gente consegue importar. Então, as fases basicamente são as seguintes. Usando o caso da SRA, por exemplo. E aqui cabe um esclarecimento. A SRA do Proteus tem os dados do vínculo e da pessoa. Na plataforma Motiro, a gente tem duas tabelas. Uma tabela para a pessoa e outra para o vínculo. A gente importa de forma separada. Por quê? Porque se a pessoa tiver múltiplos vínculos, um único cadastro de uma pessoa servirá para os múltiplos vínculos. E não será necessário ficar repetindo dados pessoais da pessoa em todos os vínculos, como é comum em qualquer sistema de folha de pagamento. Então, na plataforma Motiro, a gente vai pegar aquele arquivo, a gente vai pegar as colunas específicas para os dados pessoais e colar no gabarito Excel para SRA1
E aqui eu tenho um exemplo disso. Aqui está o exemplo. Essas colunas aqui são colunas que vieram da SRA. Nós já selecionamos aquelas colunas da SRA que são específicas da pessoa e criamos no nosso sistema, na plataforma Motiro, uma estrutura para poder recepcioná-la. Então a gente vai naquele arquivo original, copia e cola aqui. Depois, a gente importa a tabela de pré-importação, que é justamente essa aqui. E essa tabela se chama-se FSI PRT SRA1 no sistema. Depois, no processo de leitura, o sistema irá processar cada uma dessas linhas. E se a gente tiver alguma regra de transformação, ela já vai aplicar. A gente vai falar sobre isso depois. Se houver algum erro de pré-importação, será porque o tamanho da informação que veio aqui é menor que o tamanho da coluna. Ele vai importar a tabela original, essa daqui, vai fazer o tratamento dessas informações, transformando para o formato, para o conteúdo que a gente precisa. Por exemplo, o estado, SP, ele vai tentar importar isso aqui, se não funcionar ele vai dizer que não conseguiu, e a gente vai ter que dar o tratamento correto para ele importar. Aí a gente acessa a tabela de pessoas, gera esse modelo, só que quando a gente fizer isso aqui, exportar o modelo vazio, ele vai exportar um novo modelo vazio aqui. Ele não vai gerar mais um modelo vazio. Ele vai gerar um modelo com aquela carga de informação que a gente importou daqui, já transformadas. Depois de exportar esse modelo vazio, a gente tenta importar no Excel esse modelo, esses dados, essa massa de dados que ele gerou. Ao fazer isso, o sistema irá tentar importar nessa tabela, passando por todas as regras de validação dessa tabela. As mesmas regras que seriam aplicadas aqui se a gente viesse cadastrar uma pessoa nova. Ele tentará importar, se não conseguir, ele vai gerar um arquivo com as inconsistências, da mesma forma que ele gerou nesse caso aqui, mostrando que não foi encontrada essa pessoa. Ele vai gerar tantas as linhas quanto estiverem na planilha, e com o erro que ele encontrou em cada uma delas, naquelas que ele encontrou o erro, para a gente ajustar e tentar de novo. Aí a gente volta, acessa a parametrização da tabela de pré-importação e trata o que for necessário. Ou seja, sei lá, tem um caractere inválido que não pode, então vamos tratar isso. A gente tem regrinhas para tratar isso. Precisa de algum depara. A gente cria depara. Tem a possibilidade de a gente fazer o depara. Repete tudo de novo e aí a gente volta, depois de acertar tudo isso, a gente volta aqui em cima, importa a tabela de pré-importação, e aí ele vai aplicar as novas regras que a gente fez, acessa o menu pessoal, exporta o modelo vazio, ele vai exportar aquela tabela de novo, de acordo com aquelas alterações que a gente fez, e a gente repete esse processo no Excel. À medida que a gente for repetindo, a gente vai melhorando a qualidade dessa informação, e no final a gente consegue importar os dados. Claro que se tiver uma linha que tiver 100% de dados, a gente já pode importar, não tem problema. E ficam só pendentes as linhas que estão com erro. Por fim, todas essas configurações que a gente faz ficam disponíveis para serem usadas depois em outras migrações. Então, na primeira migração que a gente faz, e eu estou fazendo a primeira aqui, para o sistema Proteus, dá um pouco de trabalho para a gente fazer essas regrinhas para ficar 100% legal. Nas próximas migrações de dados, mesmo de outros clientes, essas regras ficam na plataforma, à disposição do cliente. No momento que ele criar a sua base, criar a sua instalação e disser que vai importar do sistema Proteus, ele já automaticamente carrega toda essa estrutura no banco de dados da empresa dele e ele pode usar isso daí para importar os dados e melhorar aquelas regrinhas caso ele tenha uma situação de saneamento específica que na outra importação não teve. Aquela melhoria vai ficar na plataforma de novo, que vai ajudar na implantação seguinte, e assim por diante. Quanto mais implantações forem feitas do Proteus, por exemplo, tanto mais eficiente será o processo de importação da massa de dados para a nossa plataforma.